corações também carentes, que o Senhor faça dobrar, ó Deus, os nossos celeiros, e que não haja a falta de nada a cada um de nós. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá para a palavra. Eu queria hoje trazer um texto que está em 1 Crônicas, capítulo de número 29. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Primeira Crônicas, capítulo de número 29. Essa semana eu tive a oportunidade, falo oportunidade porque Deus dá essa oportunidade para nós, de estudar um pouquinho sobre a vida desse personagem que nós vamos falar hoje, que é Davi. E confesso a você que me ouve, que está aqui na igreja, na sua casa, eu confesso que eu fiquei impactado com o Davi que eu conheci no livro de Crônicas. Eu sempre tive uma visão de Davi a partir do livro de Samuel. E quando eu li esse texto aqui de 1 Crônicas, não só o 29, mas uma boa parte da história de Davi, eu comecei a entender um pouquinho mais e começar a enxergar ele de maneira diferente. Davi, com certeza, ele era um homem diferenciado aqui na terra. Ele não era perfeito, mas ele era um homem diferenciado. Eu sempre enxerguei Davi como um grande homem de Deus, ele é, mas eu ficava meio atento nos erros que ele cometeu como pai, nos erros como ele cometeu como marido. E quando eu vi aqui esse texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29 principalmente, eu fiquei impactado com a tamanha honra, tamanho temor, tamanho amor que Davi tem pela pessoa do Senhor. E eu fiquei impactado e eu falei, eu preciso trazer isso para a igreja. E o tema hoje, na verdade, ele é uma pergunta, que eu acho que eu vou lembrar, Nani, com certeza. Mas quem é o Senhor da sua vida? Tá boa a memória? Então o remedinho está fazendo efeito. Quem é o Senhor da sua vida? Eu quero olhar junto com você nesse texto aqui e trazer sempre essa pergunta de quem é o Senhor da sua vida. Quem está no controle, quem está à frente, quem ocupa o primeiro lugar do seu coração, a quem você demanda toda a sua força, todo o seu amor, toda a sua paixão. Hoje eu entendo que Davi, Deus era o Senhor de Davi, eu entendo isso. Eu entendo porque Deus fala no Novo Testamento que Ele achou um homem segundo o seu coração. Ele achou um homem que na sua integridade, na sua vida, talvez simples, antes de ser rei, depois como rei também, Davi não perde a sua simplicidade, mas eu consegui enxergar um Davi que tem Deus como Senhor absoluto na vida dele. E você deve estar pensando, mas pastor, Davi pecou, Davi errou, Davi fez coisas horríveis como ser humano. Sim, mas Davi ele tinha o Senhor como centro do seu coração e da sua vida. Eu pude enxergar que Davi, ele tinha não parte do coração dele ao Senhor, mas ele tinha o coração totalmente voltado ao Senhor. A gente vê quando ele entra em Jerusalém, trazendo a arca de volta até a cidade de Davi, que era Jerusalém, e diz que ele dançava com todas as suas forças perante a arca do Senhor que representava a sua presença. A mulher dele, Mical, viu da janela, reprovou essa atitude dele, e ele fala para ela que ela não irá impedir ele de adorar, de celebrar ao Senhor, que era o Deus da vida dele. Então eu quero que você hoje faça uma reflexão, e que você pense, realmente quem é o Senhor da sua vida? Quem está no controle das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas vontades? Quem é o Senhor? Capítulo então 1 de Crônicas 29, versículo 10 diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra.
teu Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina o coração para contigo. E Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Irmão, só de ler essa palavra eu já não precisava pregar mais nada, que eu acho que você entendeu o que Deus quer falar com você essa noite. Só para você se situar na história, o que está acontecendo? Davi está passando o trono para o filho dele, Salomão, e ele está fazendo isso perante Israel, e eu fiquei assim muito feliz e alegre, porque eu vi que Davi, irmãos, antes dele morrer, ele preparou todas as coisas para deixar somente para Salomão construir o templo do Senhor. Deus havia impedido de Davi construir o templo do Senhor, porque nas mãos dele havia muito sangue. Davi era guerreiro, Davi lutou contra os filisteus e contra povos vizinhos de Israel, e ele conseguiu assim fazer com que os inimigos ficassem para baixo de Israel. Davi era um grande guerreiro, ele matou muitas pessoas, juntamente com seus soldados e assim por diante. Deus falou: olha Davi, você não vai construir o templo do Senhor, mas o teu filho, o teu sucessor irá construir. E eu fiquei alegre e feliz, irmãos, porque Davi, ele providenciou tudo para a construção do templo do Senhor. E você pode depois ler na sua casa, você vai ver que ele pegou ouro, ele pegou prata, ele pegou madeira, ele deixou tudo prontinho, somente para que Salomão executasse essa obra. E agora então Davi, depois que ele faz tudo isso, ele também recebe ofertas da nação de Israel, e agora ele vai fazer uma oração, e nessa oração está o conteúdo da mensagem que eu quero trazer para você essa noite, dizendo quem é o Senhor da sua vida diante desse texto que você acabou de ouvir aqui da minha parte, através da palavra do Senhor. Davi, ele reúne toda a congregação, e ele começa então exaltando o nome do Senhor. Ele começa dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Ele fala que Deus é de eternidade em eternidade. Davi fala que o poder vem do Senhor, que a grandeza vem do Senhor, a honra só a Ele pertence, vitória e majestade estão nas mãos do Senhor, tudo é do Senhor, os céus, a terra e assim por diante. Davi fala que o reino, todos os reinos pertencem ao Senhor.
E aí ele começa a dizer que riquezas e glória vem de ti, e ele domina com a mão forte dele poder sobre tudo e sobre todos. Irmãos, Davi aqui, ele está colocando Deus no seu devido lugar. Davi está dizendo que ele não é nada. Davi, como rei, ele podia fazer como vários reis também de Israel fizeram, onde ele colocava o rei em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Não, a ordem na adoração, na comunhão, a ordem no relacionamento com o povo, era Deus em primeiro lugar, depois o rei e assim a nação de Israel. Davi, ele está levantando o nome do Senhor dizendo: Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor dos nossos pais, Ele é o Senhor de Abraão, Isaque e Israel, Ele é o Senhor que nos trouxe até aqui. E Davi agora ele começa então a declarar aquilo que Deus é, e ele também começa agora a agradecer pelos grandes feitos do Senhor em sua vida. Ele diz assim: agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Isso aqui me chamou muita atenção e eu quero chamar a sua atenção aí em casa também. Davi, ele olha para ele e olha para a nação de Israel e ele fala: Senhor, quem somos nós para ter tantas bênçãos que o Senhor tem dado para nós? Sabe por que Davi está falando isso para Deus? Porque no capítulo 29, no 28, a gente vai ver que a nação de Israel estava dando muitas ofertas para construir o templo do Senhor. E Davi, ele fala assim: Senhor, quem sou eu e quem é este povo, para que o Senhor nos desse condição para darmos voluntariamente tudo aquilo que a gente está dando? Olha o coração desse homem, ele está colocando ele num lugar de submissão a Deus. Ele está falando: Senhor, quem nós somos e quem sou eu, quem é esse povo, para que o Senhor nos desse tantas bênçãos, para hoje nós darmos voluntariamente para construir o templo do Senhor. E ele diz também assim: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Sabe o que dá a entender o que ele está falando aqui? Que Davi, ele fala: Senhor, tudo que nós temos não vem de nós, vem do Senhor. Irmão, você sabe que uma das diferenças que nós vemos em quem realmente serve a Deus e quem não serve a Deus, está nesse versículo aqui. Você reconhece que tudo que você tem na sua vida vem de Deus? Tem muita gente, às vezes, que está me assistindo, que acha que eu me basto. Tem muita gente assistindo achando que, eu sou inteligente para ganhar dinheiro, eu sou esperto, eu sou hábil para fazer negócio, eu tenho currículo, eu tenho diplomas, eu tenho algo nato dentro de mim que me faz ganhar muito dinheiro, ser rico, ser poderoso e assim por diante. E Davi está falando totalmente ao contrário de que muitos pensam. Ele está dizendo: Senhor, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Sabe o que Davi está falando? Que tudo que ele teve no reinado dele, nada veio da sua força, do seu poder, mas veio da mão de Deus. Sabe de qual texto que eu lembro no Novo Testamento? Daquele em que nós vemos uma história eu não sei exatamente onde está na Bíblia, mas eu sei que ele fala assim, que toda boa dádiva vem da onde? Lá do céu, do Pai das luzes. Tudo que você tem de bom na sua vida, irmão, irmã, e você que me ouve, vem de Deus. Se você chegou até aqui, não foi porque você é forte, é porque Deus é forte. Davi entendia que quem deu livramentos e força para ele matar os inimigos de Israel, não era ele. Tanto é que ele teve oportunidades de matar o rei Saul, ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E a gente vê o triste fim que Saul teve. Diz a Bíblia que Saul, diante de uma batalha contra os filisteus, a peleja começa a aumentar, chega perto dele, e ele diz: eu não vou morrer pela espada dos filisteus. E ele pede para um soldado dele matar, e o soldado recusa matar o rei, e Saul se lança sobre a sua espada.
e ele comete então suicídio. Nós vemos uma diferença muito grande entre esses dois homens. Davi, ele não quer tocar porque ele sabe que tudo vem de Deus. Era Deus que ia tirar Saul e colocá-lo de rei de Israel, e é isso que você precisa entender, que Deus levanta, mas faz cair, Deus abre portas, mas faz fechar, Deus permite a necessidade, mas Ele supra a necessidade, Ele faz a ferida, mas Ele liga a ferida, Ele faz a enfermidade, mas Ele dá libertação na enfermidade que você está enfrentando. Agora você tem que entender que se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. A pergunta é: quem é o Senhor da sua vida? Para mim fica claro que Davi tinha Deus como Senhor supremo na vida dele, e ele fala: Senhor, tudo vem de ti, e das tuas mãos nós entregamos de volta ao Senhor. Sabe, irmãos, durante essa pandemia, logo no começo, eu voltei de descanso de 30 dias, eu estava afastado, cansado, estressado com um monte de coisa da vida, e quando eu voltei desse período de descanso de 30 dias, eu falei: Senhor, a partir desse mês agora que eu voltei de descanso, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu receber o meu salário, é tirar o dízimo que pertence ao Senhor, e eu tenho feito desde então isso, e eu quero dizer a você, que quando nós colocamos Deus como primeiro, como centro do nosso coração, você pode ter certeza de uma coisa, que Ele não vai ficar devendo nada para mim e para você. A grande diferença daquele que tem o Senhor como centro do seu coração, é que ele sabe que todo o dinheiro que ele tem não pertence a ele, mas pertence ao Senhor. Sabe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizimar e ofertar? Porque, ouça isso que eu vou falar, é muito importante isso pode mudar a sua vida. A diferença daquele que tem o Senhor como primeiro lugar na vida dele, daquele que não tem, é que aquele que tem o Senhor em primeiro lugar, ele sabe tudo que ele recebe, seja em dinheiro, seja em doação e assim por diante, ele entende, e ele sabe, que veio das mãos de Deus para a vida dele. Irmãos, uma pergunta: se Deus me deu, qual que é a dificuldade de devolver a Ele aquilo que Ele me deu? O grande problema é que muitos não têm o Senhor como centro do seu coração e da sua vida. O grande problema, e ouça isso que eu vou dizer, que Mamon tem sido Deus de muita gente dentro da igreja. Sabe o que é Mamon? É o Deus dinheiro, é o Deus que faz você às vezes trabalhar de sol a sol, e você colocar o seu dinheiro no saquetel furado todos os meses. Sabe o que isso quer dizer? Que você trabalha, mas o seu Deus é o Mamon, e quem tem o Deus como Mamon, vai ficar sempre com falta das coisas desse mundo. Você tem certeza disso, pastor? Tenho. Eu tenho certeza, porque eu vivo 13 anos como pastor, 13 anos, nunca faltou nada para mim, nunca faltou nada para mim. Até agora, quando eu fiquei mal de saúde, Deus levantou pessoas para ofertar a consulta na minha vida, para hoje eu estar aqui pregando para você. A diferença de quem não serve a Deus e de quem serve, quem tem o Senhor como o centro, o primeiro lugar no seu coração, é que essa pessoa entende que o salário que ele ganha de cada mês, veio da mão de Deus para ele. Aí alguns podem estar pensando: mas quem trabalha sou eu. Joia! Quem te deu saúde para você acordar e trabalhar? Quem te deu a inteligência, o raciocínio, às vezes lógico, rápido, habilidades manuais? Quem te deu sabedoria para ganhar, para negociar? Quem que deu tudo isso? Quem que deu? Davi está na frente da congregação, irmãos. Davi aqui está fazendo algo que talvez ainda você não entendeu. Ele está dizendo: Senhor, eu como rei não sou nada. Davi está tentando dizer: olha, congregação, tudo vem das mãos do Senhor. Não pense vocês que eu como rei é que tenho feito coisas boas para vocês. Não, eu como rei falho, eu como rei eu posso dar para trás em algumas coisas, mas olhe para o céu e saiba que tudo vem do Deus Criador dos céus e da terra.
Davi está honrando o nome do Senhor perante toda a congregação de Israel, e ele continua dizendo: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Sabe o que Davi está falando aqui, para você entender claramente? Ele está falando: Senhor, a nossa vida passa tão rápido, é tão breve. Você já viu sombra? Aqui eu estou projetando a sombra em algum lugar, aqui para trás. Mas quando apagar as luzes, a sombra vai acontecer o que com ela? Ela vai se apagar. Talvez o culto vai durar 1 hora e 10, 1h15, logo a sombra vai embora. Sabe o que Davi está falando? Que a nossa vida não é nada, nada. O salmista diz que a nossa vida é como uma neblina. O salmista diz que o homem, às vezes chega nos 70, o que passa disso é enfado da carne, e realmente é enfado da carne. A gente com 40 já tem enfado na carne, imagine com 70. O fato é que você deve entender que se você chegou até aqui, não foi por você, foi pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Quem é o Senhor da sua vida? Vamos para frente aqui? Eu já vou caminhando para o final da mensagem. Ele diz: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Davi está falando: Senhor, se a gente teve condição de trazer tudo isso, foi porque o Senhor trouxe até as nossas mãos. Então hoje, a gente vai fazer um templo maravilhoso para o Senhor, mas saiba que não é por nós, mas é porque o Senhor trouxe até nós essa condição. E ele fala: bem sei, meu Deus, que tu provas corações e que da sinceridade te agradas. Olha que legal isso, de ser sincero. Deus está provando corações para saber quem de fato vai ter Ele como Senhor ou não. E Ele está vendo quem é sincero e quem não é sincero. Ele diz também: eu também na sinceridade de meu coração dei-te voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas também voluntariamente. Olha que legal, que o exemplo de Davi estava contagiando todo o reino também a ser igual a ele. Irmãos, nesse mês de julho, eu tenho lido, de junho para julho, eu tenho lido as histórias dos reis de Israel. Alguém já viu as histórias dos reis de Israel? Gente, é só rolo, só confusão. Você vai pegar de 80% a 90% dos reis de Israel, eles edificaram ídolos Baal, Astarotes. Teve alguns reis como Acabe, como outros, que eram praticamente seres, não sei se eu posso usar isso, mas quase que endemoniados. Eles sacrificavam filhos a Moloque, gente. Estou falando do povo de Israel e dos reis que governaram Israel. E agora a gente vê um rei aqui, que é um homem segundo o coração de Deus, a gente vê ele falando: Senhor, eu estou com sinceridade, dando voluntariamente tudo aquilo que eu tenho dado, porque eu entendo que vem das tuas mãos. E o povo também que o Senhor me deste para cuidar, tem feito a mesma coisa. O bom exemplo do líder, o bom exemplo de saber que Davi, a referência maior na vida era Deus, e isso refletia para a nação também de Israel. Você que é pai e mãe, gere temor também no coração do seu filho pela pessoa do Senhor. Se o seu filho não vê que você tem Deus no centro do seu coração, dificilmente ele vai ser alguém que serve ao Senhor. Por isso que durante as histórias da Bíblia a gente vai ver que uma geração cresceu sem saber quem era Deus. Sabe por quê? Porque os pais erraram em ensinar. Os pais não cultuaram a Deus, não tinham Ele como primeiro lugar em suas vidas, e assim por diante, os filhos também caíram no pecado. Então Davi ele faz, e ele mostra com seu exemplo, dá a sua oferta, e a gente vê Deus então abençoando também o povo. E para finalizar aqui a mensagem, para que a gente possa entender o que Deus está falando, ele pede depois para que Deus dê um coração íntegro ao filho dele Salomão, e aí no versículo 20 diz assim: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor
e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios, e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Eu quero terminar aqui a mensagem de hoje à noite, dizendo que o exemplo que Davi deu, de um servo fiel ao Senhor, que tinha Deus no centro do seu coração, é refletido para toda a nação de Israel. Há aqui 3.000 animais sendo sacrificados. Você pode até, você que tem dó, né, de animal morrendo assim, talvez ouça esse texto e fale, nossa, tadinho dos animais, né? Mas no Antigo Testamento, aqui representa o sacrifício que Cristo faria no Novo Testamento por mim e por você. A gente pode ter dó dos animais, mas você pode ter certeza que aqui já estava predizendo o que ia acontecer depois com Jesus na cruz do Calvário. O fato é que eles fizeram esse sacrifício e com abundância, eles ofereceram esses sacrifícios e holocaustos ao Senhor, fazendo uma referência de que Deus era o Senhor da vida deles. A pergunta que eu faço a você: Deus tem sido o Senhor da sua vida? Com tudo aquilo que eu preguei aqui essa noite, com tudo que eu falei aqui essa noite, usando esse exemplo extraordinário de Davi, você pode dizer hoje para você mesmo, ou para Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Deus integralmente da minha vida, eu não tenho outro além do Senhor na minha vida. E Davi, irmãos, depois que ele faz essa oração, ele proclama Salomão como rei, e Davi aqui ele vai morrer, no versículo de número 26 em diante. E é interessante que Davi, ele reinou praticamente mais de 40 anos, né? 40 anos ele reinou sobre Israel. E você vai ver que um dos poucos personagens que nós vemos no Novo Testamento, que vieram do Antigo Testamento, é esse homem chamado Davi. Você vai ver que Jesus veio da linhagem de quem também? De Davi. Lembra aquele cego que gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim? Sabe o que ele estava falando? Que Jesus era da descendência de Davi. Que Deus hoje possa olhar para mim e para você, e que Ele possa encontrar dentro dos nossos corações, dentro de mim, dentro de você, o lugar que Ele ocupa, sendo o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Talvez Deus tenha sido o seu segundo, terceiro, seu quarto plano, e hoje Ele está dizendo que Ele quer ocupar o centro do seu coração e da sua vida, o centro. Sabe que muitas vezes as coisas têm dado errado a você? Porque ainda Deus não é o Senhor totalmente da sua vida. Eu sei que é difícil falar isso, é difícil de ouvir isso que eu estou pregando aqui. Mas às vezes as coisas estão tão confusas na sua vida, porque você tem servido vários deuses. E hoje é preciso você abrir mão desses deuses a quem você tem servido e colocar o Senhor como centro da sua vida e do seu coração. O louvor vai dedilhar uma canção aqui para mim, espero em nome de Jesus que eles façam isso. Já deve estar fazendo já, né? E eu não estou ouvindo nada. Nós vamos dedilhar uma canção aqui, eu quero que você reflita um pouquinho sobre aquilo que eu preguei. A minha intenção com essa mensagem era fazer com que você olhasse para Davi e depois você olhasse para a sua vida. Não sentir vergonha, não sentir medo, não se sentir culpado, não é isso. Mas você olhar e realmente ver se dentro de você, o Senhor tem ocupado o primeiro lugar no seu coração. Sabe, irmãos, durante essa pandemia eu tenho ouvido tanta história de pessoas que vagarosamente têm se afastado de Deus. E é muito triste isso para nós. Pessoas que deixaram de orar, pessoas que deixaram de ler a Bíblia, pessoas que deixaram até mesmo de cultuar nas suas casas, pessoas que sequer têm assistido os cultos que nós temos feito aqui da igreja.
Não às vezes por estar mal de saúde, porque tem pessoas mal de saúde, eu entendo isso. Mas pelo simples fato da falta de interesse, da falta de vontade, falta esse desejo ardente de estar na presença do Senhor. Irmãos, quando o final de semana vai chegando na vida de um pastor, talvez é por isso que eu estou tratando a ansiedade, né? Eu fico tão ansioso para trazer uma boa mensagem para vocês. Eu fico tão ansioso de transmitir aquilo que Deus falou ao meu coração durante a semana, que eu cheguei até a ficar enfermo com isso. Mas na ânsia de você receber o melhor alimento da sua casa. Pensa bem, a pandemia veio num tempo, eu vou dizer isso sim, que é tão fácil a gente ter acesso às coisas. Imagine se a pandemia viesse há 50, 60 anos atrás, eu vou até encurtar 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que mal telefone a gente tinha em casa, imagina. E hoje a gente tem tudo. Os irmãos vão ficar aqui 2, 3, 4 horas mexendo para chegar uma imagem boa para você, para chegar um áudio legal para você e da sua casa. E tem gente que não liga às vezes a televisão, não liga o celular para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quem tem sido o seu Senhor? Eu vejo jovens vidrados na tela da televisão, do celular, horas e horas, e não tem 10 minutos, 15 minutos para ouvir uma palavra que pode transformar e mudar a sua vida. Irmãos, se Deus estivesse escrevendo, e Ele está escrevendo, mas não como nós temos aqui a Bíblia, mas se Deus estivesse escrevendo agora uma Bíblia, através das histórias, presta atenção nisso, se Deus estivesse escrevendo uma Bíblia através das nossas histórias de vida, as pessoas iam ver o seu nome com alegria, pregando como eu estou pregando de Davi, ou veriam com tristeza, como a gente viu até o próprio Salomão, Saul e tantos outros personagens que chegaram a ter tudo com Deus, mas depois abriram mão de tudo que tinham com Deus. Como que as pessoas iam ler a nossa vida? Quem foi o Fernando? Quem foi o Dimas? Quem foi a Rita? Quem foi a Elaine? Quem foram essas pessoas? Será que nós estaríamos sendo lembrados por alguém que olha, aquele homem servia a Deus integralmente, aquele homem, aquela mulher tinha o desejo ardente de agradar somente ao Senhor na sua vida, não tinha tempo, ele estava ali sempre na minha presença, amava a minha palavra, amava a comunhão comigo? Ou será que nós seríamos vistos e lembrados como alguém que ficava 4, 5 horas numa série, e que perdeu o melhor de Deus enquanto viveu aqui nessa terra? Sabe, irmãos, a partir da leitura desse texto, eu vou falar muitas vezes dos erros que Davi teve, ou tiveram, mas eu vou falar do grande homem que ele foi. Eu vou falar de que Deus olhou para ele e falou assim: Davi, eu achei um homem segundo o meu coração, que faz a minha vontade. Deus, quando Ele escolheu Davi, Ele sabia o fim de Davi, e é por isso que Ele tira Davi lá do meio das ovelhas ali do seu pai, e coloca ele como um dos maiores reis que Israel teve, ou tiveram. E hoje nós chegamos aqui para pregar essa palavra a você, usando uma oração que Davi faz, olhando para Deus dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, e se eu cheguei até aqui não foi por mim, foi pelo poder e pela força do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar pela sua vida, depois vocês cantam, por favor, tá bom? Vamos orar. Vocês que estão aqui na igreja também, vamos orar ao Senhor. O culto é um pouco diferente, irmãos, mas o nosso Deus está aqui presente. Deus me mostra tantas pessoas afastadas,
Deus me mostra pessoas vazias, pessoas cansadas, pessoas que estão distantes do primeiro amor. Deus me mostra maridos, esposas, filhos. Deus me mostra não toda a geração, mas uma boa parte da nossa geração perdida. Uma geração que está perdendo o temor a Deus, o amor a Deus. Uma geração que tem confiado na força do seu braço, na sua capacidade. E Deus me mostra muitos dos sofrimentos que nós temos tido. É porque nós temos deixado o primeiro amor. Deus me mostra que nós temos deixado, dia após dia, essa sede pela sua presença. Deus me mostra muitas pessoas que sabem a Bíblia de cor e salteado, mas que não vivem a Bíblia. Deus me mostra pessoas que postam versículos, mensagens, mas que estão vazias de Deus. Deus me mostra lares que estão sendo destruídos pelas forças do mal, porque o homem não se dobra ao Senhor, porque a mulher não se dobra ao Senhor. Deus me mostra pessoas que estão vivendo apenas de aparência, como Jesus condenou os fariseus e escribas da sua época. Jesus disse a esses homens, fariseus e escribas: vocês são sepulcros caiados, por fora vestidos bonitos, franjas, filactérios, por fora uma falsa religiosidade, por fora uma capa de eu sou de Deus, eu conheço a lei, mas por dentro homens e mulheres vazias. Que Deus nessa noite possa mudar isso em nós. Que Deus nessa noite, na sua imensa graça, no seu imenso amor por nós, que Ele mude isso. Que Ele mude isso. A começar em mim, a começar na igreja a qual eu pastoreio. Hoje, através da internet, tantas pessoas nos ouvem. Aonde chegar essa mensagem, ó Deus, muda e transforma corações. Tudo vem de Ti, Senhor, tudo. E nós entregamos a nossa vida hoje nas mãos do Senhor. Se você ouviu essa mensagem, quer entregar a sua vida a Jesus, da sua casa, aqui da igreja, não importa. Eu quero que você repita comigo a sua oração, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, ocupe o primeiro lugar em minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus veio em carne, viveu entre nós, morreu pelos meus pecados e hoje está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, e se eu me afastei do Senhor, eu quero voltar hoje à Tua presença. Eu quero voltar hoje aos Teus pés, entregando a minha vida totalmente ao senhorio do Senhor Jesus. Amém. Senhor, confirme essa oração de entrega, de dizer que nós não somos nada sem o Senhor,
e que nós somos totalmente dependentes de Ti em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração agora. Alcança e faz a Tua obra em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor? Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Esse é o nosso desejo, é que a cada dia a gente possa estar ao lado do Senhor, com a mente de que Ele é o Senhor e nós somos servos apenas. Tudo vem dEle, tudo vem dEle. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e nós vamos finalizar o culto orando por essas diversas pessoas que colocaram aí no Facebook, no YouTube da igreja. Nós queremos orar. A Jéssica pede oração pelo sogro dela, o senhor Arthur Lavesso, pai do Tiago, do Ricardo. Ele vai passar por um procedimento de terça para quarta-feira e nós queremos orar por ele. E também para a esposa, a dona Flávia, que Deus também dê graça a ela. Queremos orar também pelo pedido do Theo, pelas suas cunhadas, a Virgínia, a Tereza. A dona Tereza também pede oração pelo neto dela, pelo Tiago. A Silvana pede pelos pais dela, pela saúde, por nós pastores. A Dani Okabe também pede pelos enfermos. A Thalita pede pela saúde dela e também pela saúde do netão, que em nome de Jesus vai ser curado dessa enfermidade na vista. O Adriano também pede pela família, pelos familiares da nossa igreja, pela professora da Manu, a Ana, que está também com enfermidade. O senhor Manuel, que é o pai do Dri, pela família, em especial pela família dele, pelos seus netos, pela sua mãe. E o resto eu não entendi aqui. Fazer o quê? E pelos enfermos do Covid. Desculpa, mas tem hora que não dá para a gente ver tudo aqui, né? O Dimas também pede pela saúde e recuperação da mãe dele, pelo Raul, o garoto, o Edivaldo, a Adriana, a Mara, o Walter e os irmãos da nossa igreja.
Tô terminando já, gente. O Juninho Spagnolo pede também pela tia, é isso? Tia Du, o tio, as primas, a Micaela, Manuela, Pedro, que possam ir visitar vocês, é isso? Eu acredito que é, né? Nós vamos orar por isso, viu, Júnior? Para que Deus possa preparar esse tempo aí. A Silvia também pede pelo Alberto, pela família, pelos irmãos, pela nação e pelos nossos governantes. A minha linda Ana Rosa pede, ela agradece, né? Pela vida do Dr. Lucas Agra, que ele recebeu alta, né? É um amigo que joga bola com a gente, jogava. Ele ficou internado 12 dias ali no HC, estava tratando pacientes de Covid e acabou contraindo a doença, mas na sexta-feira ele teve alta e nós glorificamos a Deus pela recuperação dele. E pela saúde também da dona Hilda, a Dorinha, dona Mercedes, dona Lurdinha, nosso amorzinho está aqui. E a dona Lourdes pediu para a Elaine tem dado muito trabalho para ela. Nós vamos orar pela vida da Elaine. A Rita também pede oração e os irmãos que estão aqui. Amém. Vamos orar pela Heloísa, né? Heloísa, amém. Vamos orar agora então. Vocês aí de casa, a gente aqui da igreja, nós queremos orar para que o Senhor possa estar à frente, cuidando, guardando. E eu sei que todos os pedidos aqui serão entregues nas mãos do Senhor. E lembre-se que Ele é o Senhor, nós não somos nada sem Ele. Pai, nós apresentamos esses diversos pedidos diante de Ti. Lembramos, ó Deus, também da família da dona Cida Oliveira, que tem passado ali também por momentos difíceis. Que o Senhor alcance a família dela e as pessoas, todas elas que pediram aqui. A dona Lourdes, os pedidos do Adriano, do seu Manuel, do Dimas, a dona Hilda, a Dorinha, a dona Mercedes, a dona Lourdes. Agradecemos pela recuperação do Lucas. Pedimos também pelo Alberto, pela família dele. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Pedimos pela família também do Juninho Spagnolo, suas tias, seus tios, primos, para que essas pessoas possam estar ali unidas nesse tempo de pandemia. Oramos, ó Deus, pelo senhor Arthur também, que vai passar pelo procedimento na terça, pela esposa dele, a Flávia. Oramos também em favor da Virgínia, da Tereza. Oramos pelo Tiago, pelos pais da Silvana, por nós pastores. Pedimos oração também, aqui a Dani pede pelos enfermos, Pai, tem misericórdia. Oramos pela saúde da Thalita, do Neto, do Gustavo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bondade sobre cada um desses pedidos aqui, dessas pessoas, Pai. Nós entendemos e sabemos que sem Ti não somos nada. Nada somos sem Ti, Senhor. Ouve os nossos pedidos, a Rita também que pede oração por ela, pela sua vizinha e tantos outros irmãos, ó Pai, que têm passado por situações difíceis na vida. Eu peço, tem misericórdia, Senhor, e atende as nossas orações e as nossas súplicas, pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Senhor. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, com Teu povo, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana de vitória e que você não se afaste daquele que é o Senhor da sua vida, o autor e consumador da sua vida e também da sua fé. Uma ótima semana para todos, um forte abraço nosso aqui da igreja, em nome de Jesus. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao